A paz do Senhor, meus amados irmãos, a todos vocês que nos têm assistido e acompanhado as nossas lições, as nossas pré-aulas. Hoje estamos aqui para mais uma gravação das pré-aulas das lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. A nossa lição de hoje é a lição de número 2, que ela traz por título o seguinte tema: os artesãos do tabernáculo. O nosso textuário ele encontra-se em 1 Coríntios, o capítulo 12, a partir do verso 11. Ele vai nos dizer o seguinte: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. A verdade prática nos traz o seguinte: o Criador dotou cada homem de talentos individuais para a sua honra e glória. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Êxodo, capítulo 31, do versículo 1 ao versículo 11. O objetivo geral da nossa lição é enfatizar que Deus deseja dotar pessoas de habilidades especiais para realizar obras especiais. E dentro dos objetivos gerais, nós temos 3 subtópicos. O primeiro, que é destacar como Deus chama pessoas especiais para executar serviços especiais. O segundo é elencar as virtudes dessas pessoas, cheias do Espírito Santo, sabedoria, entendimento e ciência. E o terceiro é o que devemos conscientizar, que devemos usar os talentos para a glória de Deus. Então, como sempre nós pedimos, você que tem assistido e acompanhado, por favor, compartilhe o nosso grupo, se inscreva no canal, habilita aí o sininho para que você possa, de antemão, receber as nossas postagens e ter esse vídeo como um subsídio para a sua aula na Escola Bíblica Dominical. Nós iniciamos o trimestre agora, tendo aí em vista que o escritor ele tem colocado o tabernáculo, mostrando aí a simbologia desse tabernáculo apontando para a obra de Cristo. E a lição de número 2, ela vai atuar sobre os artesãos, as pessoas que foram selecionadas por Deus para então executarem essa grande obra. Então nós vamos entrar em alguns tópicos. Antes de entrarmos dentro da lição em específico, eu quero fazer algumas colocações dentro dessa introdução, para que você possa compreender do que nós vamos falar. Quando se trata de simbologia, em algum momento pode até parecer confuso para alguns dos irmãos, mas a Bíblia ela é muito clara dentro da simbologia para o apontamento de Cristo, da obra redentora dele. Então é importante você, professor, fazer o uso desse vídeo, comentários bíblicos, de outras literaturas que possam te auxiliar na compreensão disso tudo, ok? Por mais que sejam símbolos, há verdades intrínsecas ali muito importantes que servem de lição para toda a igreja. Então, hoje nós vamos ver, dentro desta lição, já atuando na nossa introdução, a soberania de Deus. E como que a soberania de Deus vai atuar? Ela vai levar e ela vai atuar levando a capacitação daqueles que ele mesmo escolheu para executarem a sua obra. Então nós vemos a soberania de Deus não como uma coisa tirana, opressora, ou que não dá opção ou escolha, mas vemos a soberania de Deus dentro da escolha das pessoas, dentro da capacitação. Para quê? Para que a obra dele possa ser feita e executada com zelo. O capítulo 31 do Êxodo vai nos servir de base para extrairmos verdades que nos auxiliarão em nossa jornada ministerial. Então, o assunto é sobre símbolos, o assunto é sobre a questão do tabernáculo, mas existem ali verdades intrínsecas, e eu até posso colocar explícitas, para o nosso trabalho da era atual, do momento atual, da igreja de agora, Não somente de outrora, mas a de agora também. Então, ele vai trazer o que? Auxílios para a nossa jornada ministerial. Tá? E aqui, em especial, nós vamos tratar de dons. Nós vamos falar de eleitos, não dentro da questão de predestinados e uns para a glória e outros para a condenação.
mas pessoas que foram eleitas de Deus para fazer a obra dele, ok? Então vamos tratar de dons, de eleitos na obra de Deus, de capacitação por meio do Espírito Santo e a necessidade de fazer uso dos dons divinos para o enaltecimento do nome do Senhor. Então, se há dons, e já vimos em outras lições que o dom é dado por Deus, e esse dom ele deveria e deve ser aplicado para fazer a obra de Deus para o enaltecimento do nome dele. Então, na lição poderemos também fazer uma ligação com o Novo Testamento. Então, você professor, é muito importante que você tenha isso em mente, de sempre se preocupar em extrair, por exemplo, o assunto está no Antigo Testamento, mas eu tenho certeza que há uma ligação com o Novo também. Fazer essa ligação, né? Essa juntura do Antigo com o Novo, né? Porque nós estamos falando de uma simbologia do tabernáculo que está apontando em todo o tempo para o Novo Testamento em Cristo Jesus, ok? Então, a declaração de que receberam suas aptidões do Espírito de Deus, aqui que é um ponto que a gente faz essa ligação, ela vai prefigurar os dons do Espírito que Deus concede a todos os cristãos que o aceitaram, que servem ao Senhor e foram consagrados, ok? Para a sua obra. Nós temos lá em Romanos, no capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 8, 1 Coríntios 12, capítulo 12, do versículo 1 ao 31, Efésios 4, do versículo 7 ao versículo 13. Então, vamos fazer essa juntura do Antigo com o Novo Testamento. Também é importante lembrar que o propósito da lição, isso aqui é um ponto importante, não é fazer distinção de pessoas escolhidas e os que não são, né? como eu já citei, mas sim de mostrar que todo o escolhido de Deus para a obra dele, ou seja, ele vai capacitar, ele é capacitado por ele mesmo, pelo próprio Deus, ok? Para exercer seu ministério, e que sua capacitação é um dom celestial, um dom divino. Então relembremos que a aptidão natural do ser humano também é uma dádiva divina que deveria ser aplicada nas obras que glorificam o nome do Senhor, ok? Um homem ele pode ser muito capaz na sua arte, no dom que ele tem, no conhecimento, ok? Mas sem ele ser um homem espiritual. A gente sabe que ele pode fazer muita coisa assim. Todavia, ou seja, né, todos aqueles que são artífices de Deus, no caso aqui de dois personagens que nós vamos tratar, foram chamados por Deus, esses homens que Deus chama, ou seja, que Deus escolhe para dirigir a construção do templo ou de qualquer outra obra dentro da nossa área que o Senhor nos chama, ou seja, esses homens são chamados e eles aplicam todo esse conhecimento para o enaltecimento de Deus, né? Então, ou seja, todos que são chamados hoje, seja na nossa área e em todas as outras, devem ser homens espirituais, tá? Então, o que eu coloquei? Ao homem natural que tem um dom, que muitas vezes não aplica isso na obra do Senhor, mas todo homem que é chamado por Deus para fazer a obra dele por meio dos dons, ele carece e necessita de ser um homem espiritual, cheio de sabedoria, cheio de intelecto, né? Ou seja, de uma maneira intelectual e reforçando o que? Sempre uma espiritualidade, espiritualmente qualificado. Então, quando se faz a obra de Deus, é necessário lembrarmos que a obra de Deus não é uma tarefa comum, né? Não é um ofício comum, ou seja, é um ofício divino. Isso envolve espiritualidade. E todos esses, e todos aqueles, e todos nós que atuamos na obra do Senhor, precisamos nos pautar na questão da espiritualidade, como foram Aholiabe e Bezalel. Olha só, sempre é um empreendimento espiritual a obra de Deus, sempre. Ela nunca é um empreendimento comum, ela sempre vai ser um empreendimento espiritual. Então, quando olhamos para Bezalel e Aholiabe, vemos que eles colocaram os seus conhecimentos a serviço da espiritualidade, ok?
E aí podemos ver que esse dom, ele alcança uma situação ideal. Que situação ideal é essa? Quando eu tenho o dom envolto na espiritualidade. Aí ele chega num patamar ideal e é isso que Deus requer de nós. Então, outro ponto importante é que os dois grandes esteios, ou seja, as duas grandes colunas da espiritualidade são o amor e o conhecimento. Ou seja, nessa mesma ordem, ou seja, primeiro o amor, logo após o conhecimento. Porque nós temos muitas pessoas que têm o conhecimento, que dominam uma área, uma arte, mas por não terem o amor, acaba morrendo em si mesmo essa capacitação, esse dom que ele tem. Então não se esqueça disso. Então Champion ele coloca isso aí de uma maneira bem interessante, que o esteio da espiritualidade ela está baseada no amor e no conhecimento, ok? Feitas essas considerações, vamos entrar então no tópico de número 1, onde nós vemos ali homens especiais para serviços especiais, né? Está ali em Êxodo 31, do verso 1, 2 e 6. Então, a obra do Senhor, ela requer especialistas sim, em várias áreas, visto que o ministério ele é muito diversificado, né? As atividades da igreja são diversas. Então, tal como um corpo humano se compõe de muitos membros para que ele possa funcionar bem, e cada um possui sua função específica, cada membro tem a sua própria função. Ele vai estar dotado, capacitado para essa função, dando o exemplo do corpo humano. A igreja da mesma forma, né? Paulo ele vai relatar isso muito bem, falando sobre a questão da unidade do corpo, e cada corpo com a sua função. Então aqui Bezalel e Aholiabe foram homens especiais, dotados de habilidades necessárias para assumirem a liderança na construção do tabernáculo e dos seus móveis e também dos seus utensílios. Eles foram homens de Deus para aquele momento, e não somente dotados de dons, mas também cheios de espiritualidade, porque a obra de Deus requer isso. Eles eram capazes de cumprir aquela tarefa, e cada indivíduo, né, cada indivíduo hoje, no nosso tempo, tem o seu papel próprio para o bom andamento da obra do Senhor, né? Então cada indivíduo tem seu papel próprio e seu momento próprio, de acordo com os ditos, de acordo com os parâmetros da vontade divina. Nós sabemos que o Senhor é que escolhe, nós sabemos que tudo que ocorre é pela vontade do Senhor, da soberania dele, e ele mesmo vai nos capacitar, vai nos dotar para que possamos fazer essa obra dele. Bezalel, uma coisa interessante que os irmãos saibam, que no hebraico, o nome de Bezalel no hebraico quer dizer na sombra de Deus, né? Como nós já vimos, foi um grande artífice, filho de Uri. Nós vemos lá em Êxodo, no capítulo 31, no verso 2, 35, no verso 30, 36, no verso 1 e 2, também 37, no verso 1 e 38, no versículo 22. Então depois leia cada um desses versículos como complemento para você aí. A qual o grande Yahvé encarregou da construção da arca e de outros objetos do tabernáculo, ok? A seu cargo estava todo o trabalho em metais, em madeira, em pedras, e ele também atuou como supervisor geral da construção, está lá em Êxodo 31, do verso 1 ao 5. Ele pertencia à tribo de Judá, descendente de Pérez, através de Hezron e Uri. Nós vemos lá em 1 Crônicas, no capítulo 2, o verso 5, essa passagem também no capítulo 18 e 20. Além de sua habilidade como artífice, o Senhor também deu para Bezalel o impulso de ensinar a sua arte a outras pessoas. Nós vemos em Êxodo 35, e o versículo 34. Viveu em cerca do ano 1490 a.C., ok? Lá em 1 Crônicas, no capítulo 2, o verso 18 ao 20, nós vemos ali traçada a sua descendência até Caleb, ok? Então são informações sobre a pessoa de Bezalel. Outro ponto também é sobre Aholiabe. E Aholiabe no hebraico,
O nome dele significa tenda de seu pai. Ele foi também um habilidoso artífice da tribo de Dan, nomeado juntamente com Bezalel para construir o templo, ok? Está lá em Êxodo 35, verso 34. E Aholiabe era filho de Aizamaque, ok? Esse homem ele era o companheiro também aí de tarefas, né, no caso de Aholiabe, de Bezalel. E aqui a gente extrai também uma outra verdade, um ponto muito importante. Então temos aí uma verdade espiritual que aponta o quê? Que facilmente pode ser observado. Certos pares de irmãos, né, ou um conjunto de pessoas podem fazer um bom trabalho, onde um sozinho talvez não conseguiria fazer nada ou faria pouca coisa. Então, ou seja, uma koinonia, ou seja, uma mutualidade, pessoas com dons e talentos, mas com um propósito único do crescimento da obra do Senhor. A igreja precisa observar isso e trabalhar dessa maneira. Então, ou seja, isso vai remontar também o conceito que Paulo aponta para a igreja lá em Romanos 12, no capítulo 12, no verso 4 e verso 5, que fala assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Olha só, né? Mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, você que nos assiste, professor, coloque isso na mente do seu aluno, né, da sala, que essa mutualidade, que esse entrosamento e que essa disposição em ajudar e ser ajudado é muito importante para o bom andamento da obra do Senhor. O texto bíblico de nossa lição mostra que Deus chama a quem Ele quer para executar a sua obra. Ele conhece a natureza de cada filho e, de acordo com ela, distribui talentos conforme a capacidade de cada um, ok? Com base na lição, é importante entendermos que cada um possui sua utilidade na obra de Deus, com suas qualidades e características. Chamamos isso de pluralidade, né? Então, Deus ele atua de várias formas, usando várias pessoas e cada uma com um talento, com uma característica diferente, né? Agora, isso é no que tange aos dons e qualidades, mas que todos esses, né, ou que cada um e todos esses estejam em um só propósito, de cumprir os desígnios de Deus. Isso é importante. Ok, nós temos aí vários dons, vários talentos, mas há um propósito só, fazer a vontade do Senhor. Então, como o escrito destaca na lição, muitas são as necessidades da igreja local, ok? Tanto de ordem espiritual quanto de ordem material. E podemos ver isso lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, no versículo 1 ao versículo 4. Eu vou fazer essa leitura aqui com os amados. Eu não destaquei aqui no meu texto, mas eu vou fazer a leitura aqui com os amados. Em Atos dos Apóstolos, o capítulo 6 e o versículo de 1 a 4, onde nós vemos ali uma dificuldade da igreja material, mas que foi levantada ali pessoas por Deus para fazer essa obra, que nos fala assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Então, escolhei, pois, irmãos, entre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ou seja, então, dentro dessa situação de dificuldade que houve na igreja, a gente vê aí que o requisito primário para a escolha desses homens foi o quê? Que eles fossem cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E aí eles foram constituídos dentro dessa tão grandiosa obra. O que eu quero tentar ligar aqui para os amados é que a pessoa tem que ter a capacitação, sim, o conhecimento, mas acima de tudo ela precisa ser movida, impelida pelo Espírito de Deus para fazer a obra do Senhor, ok? Já no tópico 2, nós temos o título cheios do Espírito de sabedoria, entendimento e ciência,
está lá em Êxodo 31, do 3 ao 5, como a gente pode fazer a ligação com isso que eu já estava no tópico 2, sobre ser cheio do Espírito Santo, né? Quando nós fazemos a obra pautada no nosso conhecimento, na nossa capacitação secular ou de qualquer outro tipo, a gente até consegue fazer a obra, mas nós vamos se cansar muito rápido, e o crescimento quem dá é o próprio Espírito Santo, como afirma o escritor ali do Novo Testamento, no caso Paulo, falando que quem vai dar o crescimento é o próprio Espírito Santo de Deus, né? Então, como aqui nós já vimos no tópico anterior, vamos fazer essa concordância bíblica de que para fazer a obra de Deus de modo exemplar é necessário ser chamado e capacitado por Ele. Então a gente vê no texto o termo escolhi, e escolhi é literalmente chamei pelo nome, ou seja, especialmente escolhido para tal tarefa. Então vemos o Espírito de Deus, ou seja, presente lá na criação do Gênesis, no capítulo 1, no verso 2, e ativo na sustentação do mundo, como relata Salmo 104 e o verso 30, o Espírito capacitando os homens com habilidade, ou seja para criar, como aqui nós vemos no caso de Bezalel, né? Seja também para administrar, como com Otoniel, lá em Juízes, no capítulo 3, o verso 10. Como já citado anteriormente, do mesmo modo que um especialista, seja de qualquer área, de qualquer tipo de artifício, carece estar preparado de conhecimento desse assunto e experiências práticas, na atuação na casa de Deus é importante estar cheio do seu Espírito Santo. A ordem aqui não deve ser a capacitação humana em destaque, mas sim que o Espírito Santo seja em todo tempo o impulsionador em fazer as obras divinas, com todo amor e dedicação e zelo, promovendo então o bom andamento da obra, bem como o crescimento de todos os demais envolvidos, como nós vemos com Bezalel, ou seja, ele estava disposto a orientar, disposto a ajudar, disposto a ensinar os demais nesse ofício tão lindo e maravilhoso que ele estava fazendo na construção da obra de Deus. Então aqui observamos aqui a questão do esmero desse homem, né, em querer fazer a obra do Senhor, tá certo? Então nós não estamos de nenhuma forma desmerecendo o conhecimento adquirido pela força do homem, porque nós entendemos que há dons que Deus fornece, né, dons que já nasce com aquela pessoa, que é um dom divino, mas há conhecimentos que a pessoa ela busca, né, com a tua força, ela estuda, ela vai se capacitar, ela se prepara e adquire o conhecimento. Então nós não estamos excluindo isso de forma nenhuma, ok? O que eu quero dizer é que esse conhecimento adquirido pelo homem, potencializado pelo Espírito Santo de Deus e tendo ele como base, aí vai fazer a grande diferença em tudo que ele fizer na igreja. Ou seja, então esse conhecimento adquirido se potencializa com o poder do Espírito de Deus, tá certo? E o terceiro tópico, que vai falar sobre usando os talentos para a glória de Deus, né? Ele coloca o seguinte: nós podemos ligar um assunto acima também, sempre ligando, né? Referente às capacitações adquiridas ao longo da vida. Então elas são de fato importantíssimas, ok? Isso é bom para a igreja, pois todos os profissionais e as profissões é possível serem inseridas na realidade da igreja. Então seja um artesão, seja um pedreiro, seja aí também um engenheiro, um administrador de empresas, ok? Profissionais da área de saúde, segurança, tecnologias, né? Confeitaria, por que não? Arquitetura, artes cênicas, profissionais do ensino, a área de psicologia, entre tantos outros ofícios, ou seja, podem ser inseridos na igreja. O que muitas vezes nós sempre mantemos a luz bem em cima são nos ofícios que a gente mais atua na igreja. Quais são? A área da música, né? A área da pregação, a outra área, a área do canto, da regência. Mas dentro da igreja, além desses, é possível inserir todos esses outros para o bom crescimento, para o bom andamento da obra do Senhor, ok?
Então, para que todo o trabalho de nossas mãos e conhecimentos possam ser usados na igreja, e eu friso novamente isso, é de suma importância e necessidade ser conduzidos e guiados por Deus, né? Porque se a pessoa ela se capacita, ela se forma tão somente numa obtenção de finanças, infelizmente esse dom, essa capacitação, ela vai morrer nela mesma. Então, como comentei no nosso último vídeo, né, de que os que oram são tocados por Deus, né, o desejo de orar, ele brota no homem, ele surge no homem, não pela mera vontade do homem, mas porque Deus um dia tocou nele. Da mesma maneira, assim deve ser cada um desses profissionais citados, né? Então, acredito eu que o cristão capacitado por Deus em dons especiais ou por meio do seu esforço em buscar mais conhecimento, se torna falho e pecador quando sua satisfação única, veja bem, sua satisfação única é alcançar cada vez mais o dinheiro, como sendo este seu objetivo único. Então, nós sabemos que trabalhamos para isso, mas que quando eu tenho essa capacitação, eu posso de todo tempo, de toda forma, aplicar isso na casa do Senhor. É isso que a lição está dizendo. Deus capacitou dois homens para fazer algo lindo na casa dele, mas também capacitou você, professor, que gosta de lecionar, também capacitou aquela irmã que está ali no púlpito, né? Perdão, que está ali na nave da igreja, um pastor que está no púlpito, um obreiro, né? Em várias qualificações, e Deus ele deseja que isso seja colocado à disposição da obra dele. Outro ponto importante é que o reconhecimento de que tanto o talento quanto a força vital para o alcance do conhecimento é de suma importância. Isso gera gratidão ao Senhor. E isso é um diferencial enorme a todos os que fazem a obra. E falando sobre essa questão, isso me faz lembrar de uma oração que Davi faz. Lá em 1 Crônicas, no capítulo 29, no verso 13 e 14, ele está um pouco fora do contexto, mas ele vai tratar de gratidão e da soberania de Deus. Ele fala assim, a oração: agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome, mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Então, se você tem essa capacitação nata, que você já nasceu, se você conseguiu ter a força vital para buscar outras coisas, entenda que isso foi dom de Deus. Deus permitiu isso. E ao reconhecer isso, que tudo provém dele, eu me disponho mais a fazer a obra para ele. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que para ele alcançar aquilo que ele tem hoje, ele teve que trabalhar muito e gastar as suas economias. E por ele ter gastado isso, ele deveria receber por aquilo, né? Eu fico triste com uma declaração dessa. Se você conseguiu, entenda que isso foi por uma permissão divina, e foi Deus que te deu força, capacitação para que você alcançasse. O reconhecimento do poder de Deus é fundamental, é necessário e essencial para que eu possa me dispor, então, a fazer a obra. E aqui, para a gente já caminhar para o nosso fim, ou seja, que o desenvolver dos talentos, ele vai simbolizar o quê? O perseverar na fé. E o comprometer-se em colocar a serviço do corpo de Cristo tudo que o Senhor nos concedeu. Então, cada crente, ele é dotado de algum talento, ok? Com o qual poderá trabalhar para o Senhor. Isso remete também à nossa lição anterior, na qual falei sobre os dons, que todo cristão, ele já recebe um dom de Deus aí, ou vários, tá certo? Para nós concluirmos, no reino de Deus, muitas habilidades poderão ser utilizadas, não somente as de caráter espiritual, mas também as de caráter social, educacional e material. Ou seja, quantos templos, por exemplo, têm sido construídos por pessoas dotadas de talentos especiais para este trabalho? Então, essa é uma pergunta que ecoa na igreja, porque
A igreja carece, a igreja necessita, e que os pastores, os dirigentes, os líderes possam compreender isso, que além, o requisito básico, que é a espiritualidade, logicamente, mas também é importante termos pessoas formadas e capacitadas para isso. Então você que pastoreia uma igreja, que dirige um campo, instrua os seus membros a estudarem, a se formarem, a terem uma profissão, serem advogados, engenheiros, nutricionistas, médicos, doutores, tantos outros, porque esses irmãos formados, junto com o poder de Deus, o Espírito Santo capacitando, a nossa igreja ela vai crescer cada vez melhor e saudável. As nossas dificuldades cotidianas serão sanadas por esses profissionais cheios do Espírito Santo. Então a recompensa dos que dão o melhor de suas vidas será dada por Deus aos que forem fiéis em toda boa obra. Então, irmão, esforce-se com muito esmero e com amor, porque o recompensador é Deus. Meus amados, essa é a nossa lição. A nossa revista também traz bastante informação, você pode extrair de lá. Lembrando que isso é um subsídio, são outros tópicos que nós colocamos para que você agregue a sua aula. Então, como sempre, é uma satisfação estar aqui. Compartilhe o vídeo, ok? Se inscreva lá, repasse para os irmãos, deem o seu comentário, que é de extrema importância. Que Deus abençoe os amados e um forte abraço na paz do Senhor.